Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus é a nossa melhor companhia a cada dia da nossa vida. É ela que nos alimenta, que nos dá o gosto pelas coisas do céu. Por isso, não deixe de viver uma vida de intimidade com a Palavra de Deus. Meditar, estudar, ruminar, mas sobretudo deixar Deus falar a nós por meio da sua palavra. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, Senhor, e nós queremos fazer a tua vontade. Fala a nós, fala ao nosso coração, fala-nos, Senhor, por meio da tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ao teu nome, Senhor, o poder, ao teu nome a honra, ao teu nome a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui, bendito seja Deus que nos coloca em comunhão com a sua palavra. Então, vamos exaltar o Senhor nosso Deus, para que possamos meditar a palavra do Senhor e ela como chuva caia em nossos corações e regue a nossa alma e produza-se muitos frutos para cada um de nós. Vamos colher então, vamos semear, deixar semear a palavra em nosso coração, colocando a data de hoje e o estudo que vamos fazer de Mateus capítulo 11, versículos de 1 ao versículo de número 19. Mateus 11, versículos de 1 a 19. Vamos deixar Deus falar por meio da palavra. Ora, depois que concluiu essas instruções aos 12 discípulos, Jesus partiu dali a fim de ensinar e anunciar nas cidades da região. Ora, João Batista estava na prisão. Ele ouviu falar das obras do Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Cegos recobram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim. Eu queria que você, com a sua canetinha, riscasse aí esse versículo de número 6, tá? Porque esse versículo de número 6, para nós, ele é um princípio eterno. Bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim. Você sabe que há pessoas que se escandalizam com as obras que Jesus realiza e as obras que Jesus se realizou. Mas é feliz quem vê o reino de Deus acontecer, os cegos poderem enxergar, os paralíticos poderem andar, os leprosos serem purificados e os surdos ouvirem. O que é o escândalo aqui? O escândalo é que Jesus vai ao encontro dos pobres, dos sofridos, dos lascados da sociedade, dos marginalizados, dos que não têm vez, dos que não têm voz. É um escândalo você estar no meio dessas pessoas e para elas você ser o sinal do reino dos céus. As pessoas esperam ainda que as coisas grandes, importantes, venham para pessoas importantes. Mas se tem algo que é importante na nossa vida, é o reino de Deus, é a palavra de Deus. E ela vem para os pobres de Deus. Então, esse é o motivo do escândalo, e bem-aventurado quem não se escandaliza, bem-aventurado quem não se sente de fato escandalizado por aquilo que Jesus realiza. Então, vamos marcar aí esse versículo 6 como o nosso princípio eterno de hoje. Na continuação, o texto traz para nós: enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios, os reis.
Que fostes ver então um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti. E aí o versículo 11 presta bastante atenção. Em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos riscar esse versículo número 11 aí na sua Bíblia. Ele contém a mensagem essencial desse trecho que nós estamos estudando. E essa mensagem essencial é para nós, além de mensagem, um princípio. Então, qual é o princípio do reino dos céus? É isto aqui. O menor no reino dos céus é maior do que João. Ora, a verdade é uma. Jesus está afirmando: entre aqueles que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João. Vamos entender por que ninguém é maior do que João. Entre os nascidos de mulher, João foi escolhido, consagrado. O João foi santificado ainda no ventre de sua mãe. João foi designado para ser o profeta, aliás, aquele que preparou os caminhos do Senhor. E, claro, um profeta, ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro dos profetas do Novo Testamento. João é como se fosse uma ponte entre o velho e o novo. João é aquele que está preparando os caminhos, ele é o mensageiro que vem à frente anunciando quem vai chegar. João é a ponte que se deita para que Jesus possa passar. João é a voz que clama no deserto, mas ele não é a palavra. A palavra é aquele que vai chegar, o verbo no meio da qual a palavra encontra eco na voz de João, que prepara o coração dos homens para acolher Jesus. Do outro lado, João é aquele que aponta a seta para onde está a luz. Ele não é a luz é Jesus. Mas João é a seta. Então, a afirmação que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que ele, no sentido do profetismo bíblico, no sentido do anúncio da mensagem do Evangelho, até então, até os que vieram antes, né? Seja a importância que teve Moisés, Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Agora, a síntese dos profetas está na pessoa de João Batista. Porém, preste atenção na afirmação do Mestre Jesus. Esse princípio deve nortear a nossa vida. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O reino dos céus não é para pessoas grandes, importantes. Não é para as pessoas que se engrandecem, se envaidecem. Não é para as pessoas que se põem acima dos outros. O reino dos céus é para quem se faz menor. A minoridade evangélica é uma característica fundamental do seguidor de Jesus. Você sabe, nós vivemos num mundo onde todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser importante, todo mundo de uma forma ou de outra quer chamar a sua atenção. Em época de redes sociais, cada um faz o malabarismo que pode para chamar para si a atenção, o envaidecimento, o engrandecimento, os títulos, os reconhecimentos. E o reino dos céus não está em nenhuma dessas venturas humanas, nem naqueles que são religiosos, que usam, que querem se engrandecer, querem se tornar grandes por causa do reino dos céus. Eu sou o mais visto, eu sou o mais importante. Não. O reino dos céus é para quem se faz menor. O maior é João Batista. Mas quem se faz menor, quanto mais menor, olha a redundância aqui, né? Quanto menor você se torna, você se faz, mais você está próximo do reino dos céus. Traduzindo em miúdos, a chave de entrada no reino do céu se chama humildade.
Quanto mais humilde, mais próximos estamos do reino dos céus, mais nós conquistamos o reino dos céus. Que a nossa briga não seja por vaidades, engrandecimentos, reconhecimentos. Que a nossa briga se torne cada vez mais para sermos menores, menos importantes. Seremos maiores no coração de Deus. Muito bem, você pode terminar de ler esse texto, que vai até o versículo 19, mas ficamos hoje com essas duas perícopes aqui importantes, tá? O versículo 6, que para nós é um princípio, bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim, e a mensagem com o princípio que está no versículo 11. Não houve ninguém nascido de mulher maior que João, mas o menor é maior que ele. Vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier, para que nos ajude também na reflexão da Palavra de Deus. É interessante quando vemos Jesus falar do seu primo João Batista, como escutamos neste capítulo 11. De maneira bem especial, esse que é o precursor, que se chama João, vai ser conhecido sempre com o nome de Batista. E aqui é interessante recordarmos o que significa batismo lá naquele tempo de Jesus. É natural que o batismo de Jesus seguiu a métrica do batismo de João, embora não com o mesmo efeito, já que o batismo de João tinha como consequência ali a eliminação dos pecados, era uma espécie de ato penitencial, né? Que ali servia para reparação. Em Jesus o efeito não foi esse. Mas o próprio verbo batizar, ele é o verbo mergulhar. Isso surge lá do passado, dos momentos onde começa a se ter consciência que determinados gestos que são interiores, eles podem ser apresentados também com uma sensibilidade que é exterior. Então a água é aquela que toca o corpo quando alguém mergulha e depois é tirado ali daquela água, mesmo no tempo de João Batista, que simbolizava que aquela limpeza que a água fazia no corpo era a mesma limpeza que acontecia na alma. Claro, não pelo efeito da água, mas pelo efeito da graça de Deus associado àquele gesto da água. Quando chegamos no sacramento do batismo, nós vamos ter mais ainda. Aquilo que é o sinal visível, que vemos se manifestar, vai ser acompanhado por uma graça que não é visível, que essa sim é a ação do Espírito Santo. E por isso, o gesto lá não era de lavar o corpo, mas era que, enquanto o corpo estava sendo lavado, a alma também estava sendo lavada. No batismo que vamos ter a partir de Jesus é diferente. Nós vamos ter não somente o fato dos pecados serem expiados através do batismo com esse efeito que a água fazia no corpo e que a graça faz na alma, mas também será marcado de maneira definitiva, porque aí o mergulhar vira sinal de morte e o ressurgir vira sinal de ressurreição. Na verdade, nós já somos ressuscitados em vida. O batismo nos deu a graça de sermos mortos com Cristo e ressuscitados com Ele. Mas a nossa verdadeira ressurreição, como lembra São Paulo, ela ainda vai acontecer quando o nosso corpo, então, será transformado. E ali nós poderemos, de verdade, estar na graça de Deus para sempre. E é esse o dia que nós tanto esperamos que venha. Meu Mestre Jesus, me ensina o caminho da luz. Meu Mestre Jesus, me ensina o caminho da minoridade, da humildade. No mundo de grandezas, onde todos querem reconhecimento, importância, aplausos, me ensina o caminho da Tua cruz. Me ensina o caminho de ser pequeno. Me faça pequeno, Senhor. Não me deixe de forma alguma ser atraído pelo sentimento de grandeza, de importância, dos aplausos humanos, Senhor. Mas que eu seja Teu servo, que eu procure Te servir de todo o coração, com humildade, com mansidão, que eu procure a minoridade como característica da minha vida para ser cada vez mais Seu discípulo. Assim como João se tornou cada vez pequeno, convém que ele cresça e que eu diminua, que eu possa diminuir, para que o Senhor possa crescer sempre mais no meio de nós. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos ensine a cada dia a sermos pequenos, humildes, para dessa forma conquistarmos o reino dos céus. Deus abençoe imensamente você
Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.